Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana Pinheiro. A gente está gravando mais um Insight WX3, nosso podcast querido. Hoje com o tema, só tem eu e Mari aqui, porque o tema de hoje é nosso. Sim. A gente vai falar sobre marketing de conteúdo, que é exatamente a nossa área aqui dentro da agência. Nossa especialidade. Exato, o primeiro podcast que eu apresento e que eu falo de mim mesma. Olha só que coisa interessante. Então a gente vai começar falando o básico. Para quem não entende muito bem esse termo de marketing de conteúdo, o que isso engloba, eu acho que um resuminho, até que eu anotei aqui, é que o marketing de conteúdo é pensado para atrair e gerar valor para os clientes da marca, né, Mari? Sim, exatamente. Com o marketing de conteúdo, a gente acaba gerando conteúdo relevante para a marca. Sim. E a gente consegue aumentar a visibilidade, autoridade, credibilidade, engajamento. Sim. Enfim, é um relacionamento mais leve com o cliente. É um relacionamento que você não vai até ele falando, ei, me lê aqui. Sim. Ele vai até você procurando. Sim. E por que gera toda essa credibilidade? Porque o cliente gosta de comprar o que ele já conhece. E o marketing de conteúdo vai fazer isso com o seu cliente. Se você tiver um conteúdo muito relevante, que sane as dúvidas, o cliente vai optar sempre pela sua marca. Sim, é importante esse trabalho de... Quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente não fala de uma coisa específica só. O marketing de conteúdo é a parte textual, né, uma parte de imagem. Sim. Então, assim, e não é um trabalho engessado. A gente não tem uma regra de trabalho. A gente analisa cada cliente e cada forma dele se comunicar, né, Mari? Seja nas redes sociais ou seja nos sites. Enfim. É muito em cima do branding, né? Que a gente já falou aqui, a gente já tem um podcast. Se vocês quiserem, vão lá, escutem. Que faz muito parte desse processo. A gente precisa saber a linguagem da empresa, como é que ela quer se relacionar com o cliente e daí construir conteúdo relevante. Conteúdo relevante pode ser nas redes sociais, pode ser num blog, pode ser num Spotify, como esse podcast aqui. Sim. Isso aqui é uma forma de marketing de conteúdo que a gente está levando até vocês conteúdo relevante sobre temas que a gente domina. Sim. O que é ótimo. E vocês sabendo disso, obviamente, vocês procurariam a WX3 para tirar dúvidas sobre marketing, tirar dúvidas sobre, enfim, qualquer tema que você leia, sobre e-commerce, né? Qualquer tema que você leia e veja que a gente domine. É importante a gente entender que, inclusive, o público hoje é muito diferente do público há alguns anos atrás. Então, esse trabalho de marketing de conteúdo faz muita diferença para as marcas, porque é uma forma de conversar com um público que não é mais passivo, né? A gente não está falando de uma pessoa que está na frente da televisão esperando o comercial da novela para conhecer alguma coisa. Então, o marketing de conteúdo tem que estar sendo feito todo dia. Isso. Tem que estar sendo pensado e analisado todo dia para que ele fale bem com o seu cliente. O foco principal é o cliente. Sempre. Sempre é o cliente. A gente não sai escrevendo, por exemplo, eu no meu caso, que sou mais da parte de textão mesmo, eu não posso sair escrevendo um conteúdo que eu goste. Claro que não. Ou que eu acho que vai ser bacana. Não, eu preciso saber para quem eu tô falando. E é uma coisa bem nichada, né? Assim, você vai falar exatamente para aquele nicho. Claro que você pode fugir. Se você tem uma loja fitness, você pode falar sobre receitas fitness em parceria com alguma nutricionista. Claro que sempre tentando relacionar o seu produto com isso. Mas tem formas de fugir do foco principal, que é o produto, englobando outras coisas. Porque assim você vai começando a gerar lead. Sim. As pessoas vão até a sua página, elas têm interesse em consumir o seu conteúdo e quem sabe... depois ela não tenha interesse em consumir também o seu produto, né? Porque tudo começa assim. Exato, a gente estava até falando sobre isso hoje mesmo, né? Sobre essa questão de criar o desejo de compra. O que a gente faz é criar o desejo de compra. Então, o nosso marketing de conteúdo também está muito linkado com isso. A gente pensa na forma de entregar para o cliente não só um produto, porque o produto é assim, o preço dele é muito bom e pronto, acabou. Não, a gente está sempre produzindo alguma coisa para que ele tenha o desejo de usar uma marca que a gente aqui
conhece e sabe que é bacana. Até porque seria muito difícil a gente fazer um marketing de conteúdo para um produto que a gente não acredita, porque aí entra um lado humano nosso que a gente não vai conseguir inventar tão bem uma mentira. Sim. Até porque o marketing de conteúdo tem que ser uma coisa verdadeira. Sim. Porque não adianta você vender uma ideia de produto e quando o cliente compra e ele recebe o produto, é uma coisa completamente diferente. Exato. Você tem que gerar credibilidade. E o marketing de conteúdo também vai gerar que o cliente faça recompra, né? Sim. Tem até a questão aqui, eu anotei algumas coisas, que ele pode aumentar os leads, né? Porque a gente recebe mais visitantes. Às vezes a gente tem um e-book, para captar o e-book a gente precisa pegar o e-mail. Sim. E mais engajamento nas redes sociais. Se a gente faz um conteúdo relevante, as pessoas têm vontade de responder, de comentar, de interagir. Isso é ótimo. Sim. Porque quanto mais engajamento a gente tem nas redes sociais, mais visibilidade a gente tem. E gera uma proximidade também, que é muito importante. O marketing boca a boca, né? Que é ótimo. Quando você vê um conteúdo bacana, você compartilha o story com as pessoas. Tipo, eu e Mari, a gente vive compartilhando story um com o outro. Eduardo também manda pra gente, sempre que tem um conteúdo legal. Boca a boca mesmo. Fala, ai, olha só, fulana, você viu que a marca X fez uma ação super legal? Depois entra lá e vê. Sim. E assim a gente vai gerando essas coisas. Mais tráfego também, que é muito importante. Sim. Que é o que converte em venda, né? A Mari pode falar melhor do SEO. Sim. Porque gerando conteúdo a gente consegue melhorar isso, né? A gente tem essa parte do SEO aqui também, enfim, são estratégias de otimização de busca no Google. Então, eu faço a parte de texto, nesse caso, que é sempre pensado, voltando um pouco que eu já tinha falado, em passar a informação da melhor forma para a pessoa, mas que também entregue para um robô, digamos assim. Mas a gente tem que ter cuidado com esse conteúdo mesmo, porque não pode ser uma coisa engessada. Porque a tendência é que fique engessado se a gente não pensar que a gente está falando principalmente para uma pessoa. É legal contar uma historinha, né? Exato. O storytelling, que a gente também já falou aqui várias vezes em outros podcasts, né? A meu ver, isso tudo faz parte do marketing de conteúdo que a gente faz aqui dentro. Sim. Então, a gente está ligado em todas as pequenas questões o tempo todo dos clientes, né, Mari? Sim. Até para analisar se realmente a gente está fazendo a comunicação certa, se o nosso trabalho de texto, por exemplo, está alinhado com a galera do anúncio. Por isso que é sempre importante a gente ter uma equipe bem coesa e comunicativa, né? Que passe as informações uma para outra. Não adianta a Mari fazer a parte do SEO, o social media da empresa, que é outra pessoa, escrever uma coisa completamente diferente. E aí, na hora que ele vai ser atendido, ter uma abordagem completamente diferente. Sim. Tem que ser uma coisa bem amarradinha para que dê certo e para criar a identidade da marca, né? Sim, e não é o que a gente sempre fala aqui também, né, Mari? O nosso trabalho é feito em equipe. Então, por exemplo, eu e Mari, a gente é marketing de conteúdo, mas a gente está sempre em contato com a galera das outras áreas. Chega até, no meu caso, a galera da programação. Que eu ainda preciso entender um pouco do sistema, da nossa plataforma, né, principalmente, para saber como é que eu vou escrever, onde eu vou escrever, de que forma eu vou fazer. Então, assim, o nosso marketing de conteúdo, apesar de ter só nós duas oficialmente, é feito por todo mundo, praticamente. Sim. Todo dia. É um trabalho muito completo também, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, numa equipe de 40 tem 2 pessoas pro marketing de conteúdo. Não é bem assim também. Sim. Nós duas, nós focamos nisso, mas o pessoal do social media também faz parte da questão de conteúdo. O pessoal do design também faz parte do conteúdo, porque a gente precisa, como eu já disse, deixar tudo amarradinho pra gente ter um reconhecimento de marca maior. Exato. Pra quando você olha... para quando você lê um texto, para quando você olha uma imagem, você reconhecer a marca e você falar assim, cara, eu vou comprar dessa marca, porque eu conheço. Essa marca me tira dúvida, essa marca cria conteúdo legal, sabe? E às vezes até a forma que a gente comunica na rede social vira uma associação para aquele cliente que está lendo. O jeito que você escreve, ou às vezes o jeito que você começa a frase ali, o cliente já começa a ler, ele já sabe que é a sua marca. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar também
que, como vários setores aqui dentro da WX3, o marketing de conteúdo também é construído diariamente. A gente não tem uma fórmula, né? Então, assim, às vezes eu posso escrever um texto que não vai entregar tão bacana quanto eu pensei. Então, a gente dá um passo atrás, vamos ver de novo aonde a gente está errando, qual parte da comunicação aí que tá falha. Às vezes eu não entendi direito Assim como todo o processo, né? Sim, exato. E é um trabalho que é delicado, assim, a gente realmente precisa entender, né? Do que a gente tá falando. Com certeza. Porque eu até anotei uma coisa aqui que eu acho legal de falar, que a gente vende imagem, mas a gente entrega um produto. Então, assim, esse processo aí no meio disso é onde tem que ter um marketing de conteúdo bem alinhadinho. Pra não ter ruído, né? Também entre um e outro. Pra não ter ruído e pra criar toda essa identidade que a gente já tava falando antes. E aí a gente entra nessa questão de alinhar outras estratégias junto com o marketing de conteúdo. É possível? Sim, gente, é muito possível. Exato. A gente vai alinhar o marketing de conteúdo com o marketing digital, em questão de anúncio, de ads, de Facebook. A gente pode alinhar também com o marketing de influência, que a gente já falou um pouquinho por aqui também. Sim, exato. E como que a gente pode fazer isso? Com marketing de influência, a gente pode pegar uma influenciadora e pedir para ela gerar conteúdo relevante. Seja uma influenciadora que é modelo, digamos assim, que ela vai mandar foto, vídeo, ou seja um influenciador que trabalha dentro do nicho, tipo uma nutricionista, ou um personal trainer para uma marca de fitness. Sim. E assim vai. A gente tem várias vertentes, né, do marketing de conteúdo que, enfim, a gente poderia falar várias coisas aqui. É até difícil de ir lembrando. É muita coisa. Tudo assim, porque eu tô aqui parando pra pensar em todas as coisas que a gente faz e realmente é uma demanda grande de trabalho. E uma demanda grande de pesquisa, né? Porque, por exemplo, eu sou formada em jornalismo, mas eu sei que a forma de escrever para um jornal não é a forma que eu vou escrever para um site, não é a forma que eu vou escrever para rede social. Exatamente. Não é a forma que eu vou escrever para um cliente de eletrônicos, que não é a forma que eu vou escrever para um cliente de fitness. Então, assim, aqui como a gente tem vários clientes, a gente precisa sempre tomar esse cuidado de não ficar batendo na mesma tecla, né, Tem que pesquisar muito. É um trabalho bem complicado. Até questão de criar conteúdo. Porque a gente não domina todos os assuntos do mundo. Exato. Então, a gente precisa pesquisar sobre esses assuntos para conseguir falar com alguma propriedade. E para conseguir tirar vários temas. Porque, como é uma construção constante, diária, são muitos temas. Então, a gente realmente... são pesquisas diárias, a gente busca referência, a gente se inspira... Sim, enfim. A gente conversa, a gente está sempre em contato com os nossos clientes, né? Porque isso também é legal de falar, não basta a gente chegar um dia e conversar com o cliente, com o nosso cliente aqui da WX3, no caso, que a gente vai entender as demandas dele, do que ele quer realmente vender ali, porque às vezes ele também está confuso. Então, essa parte de contato diário com o cliente, a Mari até tem bastante isso, né, Mari? A Mari tá sempre em contato, a gente tá sempre falando com a galera para entender realmente o que tá acontecendo. Ter esse retorno não só em venda, que óbvio que é o objetivo. É o principal, mas... Mas pra gente vender, a gente precisa ter um conteúdo relevante. Claro. Então, é basicamente isso que a gente faz aqui por trás das câmeras e na frente das câmeras também, no nosso caso. Eu pesquisei e é meio doido, mas 73% já das empresas brasileiras usam o marketing de conteúdo. Não significa, obviamente, que façam com perfeição, que façam da forma certa. Mas eles já querem implementar, 73% das empresas querem implementar o marketing de conteúdo. Mesmo usando numa rede social, num blog ou qualquer outro meio. Eles já estão com essa iniciativa. Então, é muito importante saber, né, direitinho o que fazer. São várias vertentes e aí a gente consegue... Uma coisa importante até que está anotado aqui também pra gente falar como que a gente vai agir depois de conquistar o cliente por meio desse marketing de conteúdo. Porque o nosso trabalho não termina quando o cliente compra.
Quando o cliente compra, a gente precisa aumentar o lifetime value. Eu achei chique essa palavra, eu queria falar. Que na verdade não tem um significado, uma tradução específica, mas é basicamente o valor total que o cliente gasta na empresa. Ou seja, se hoje ele gasta R$50 e depois ele volta a comprar, a gente aumenta R$50, a gente aumenta, né, tipo, o valor da outra compra pro lifetime value. Entendi. Ou seja, se antes era 50 e ele comprou mais 20, agora são 70. Então a gente consegue aumentar isso e é muito legal. Porque a gente consegue gerar recompra, enfim. E a fidelização, né, do cliente. E eu acho legal que o nosso trabalho está bem associado com os de social media também. Né, que tem não é só uma imagem, mas também tem uma produção de texto constante. E é legal que a gente está sempre trocando essa ideia aqui, porque às vezes a gente, como já está bem focado nessa coisa do conteúdo, às vezes a gente consegue trazer ideias novas, né? Para usar nas redes sociais também. Porque é importante também que não seja só rede social, não seja só foto de produto e descrição do produto. Exato. Sabe, é legal você ter uma variedade, é legal você postar uma foto de um cliente usando com uma legenda descontraída também. Nem tudo no foco principal da venda, assim. Olha, compra aqui esse produto, essa calça legging é muito boa, ela tem lycra premium e blá blá blá. Não, sabe, se é uma foto descontraída, coloca uma coisinha divertida, diferente. Colocar o marketing de conteúdo vai gerar um desejo de venda que não é tão na cara, assim. Não é compre agora. Sim. É um tipo... Visite, veja nosso conteúdo. A gente pensa na forma delicada de atrair o cliente e na forma mais bacana de falar com ele que ele pode comprar aquela peça, que ele não vai se arrepender, que ele vai gostar. E aí eu volto na mesma tecla. É importante que a gente saiba o produto que a gente está falando, que a gente está criando esse conteúdo, para que depois a gente não tenha que resolver problemas, né? Exatamente, para ajudar. Reclamação, enfim. A gente ajuda também muito na questão do saque. A gente gravou um podcast agora também. Vocês podem escutar sobre atendimento ao cliente, que todo esse conteúdo é muito relevante também para ajudar na hora do atendimento. Sim, é o que eu falo. O nosso marketing de conteúdo aqui dentro está linkado em vários setores. Inclusive, é o que você falou, isso aqui que a gente está fazendo é um marketing de conteúdo nosso próprio, também faz parte disso. A gente também pesquisou um cadinho para estar aqui falando, compartilhando com vocês um pouquinho do nosso dia a dia. Enfim, não tem como a gente ficar enumerando as coisas que a gente faz aqui dentro durante o dia, mas a ideia desse podcast é explicar um pouquinho que aqui dentro a gente tem esse cuidado com o marketing de conteúdo. A gente está sempre lendo, a gente está sempre pesquisando, porque a internet é um meio muito rápido, né? Falando do nosso universo de e-commerce, as coisas mudam muito rápido na internet. Então, a gente precisa estar sempre conectado com uma linguagem nova que esteja surgindo, ou uma marca que vende para adolescente, como a gente falou até aqui agora há pouco. Então, a gente tem que montar um conteúdo ali de texto e imagem diferente para esse público. Tem que ter uma linguagem de outra forma. Então, o marketing de conteúdo aqui dentro, essa parte que a gente faz, é muito de análise também, né, Mari? Então, a gente analisa bastante coisa, a gente pensa muito antes de construir um conteúdo bem relevante para as marcas. E a gente está aqui todo dia tendo novas ideias. Exatamente. Né, e é legal também falar que esse tipo de marketing, né, de conteúdo, ele faz parte do inbound marketing, que é um dos tipos de marketing mais utilizados hoje em dia, que fala exatamente em construir uma relação duradoura com o cliente. Que aí a gente consegue atrair, converter, né, que é captar lead e tudo mais, vender e depois encantar. Quando o produto chega na casa da pessoa, do cliente, ele vai ver que realmente o produto é tudo aquilo que a gente falou, né, que a gente mostrou. Exatamente. Né, e aí a gente consegue a recompra e que vire um looping infinito. Exato. Essa é a intenção. Então, foi mais ou menos isso que a gente queria passar hoje, né, Mari? Nosso tempo é meio curtinho. A gente não tem como ficar, como eu falei, enumerando várias questões do nosso marketing de conteúdo aqui. Mas nós temos materiais muito legais que a gente já criou. A gente pode deixar vários links aqui. Vamos deixar no blog, né? A gente tem nosso blog, nossos canais de atendimento.
Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como a gente faz esse marketing de conteúdo aqui, como é que isso funciona, se você tem dúvida, quer trazer sua loja também para cá ou quer começar a investir no e-commerce, é bacana você saber que aqui a gente também tem esse cuidado de não só botar uma loja no ar e sair vendendo sem pensar no que a gente está fazendo. Exatamente. Tem toda essa equipe de conteúdo por trás, que é bem bacana. E estamos aí abertos para trocar ideias com vocês também. Podem entrar em contato sem medo. Mandem direct, mandem mensagens e vamos falar mais sobre conteúdos. Vamos, com certeza. Gente, muito obrigada. Foi um prazer. Valeu, Mari. Isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo podcast. Até. Beijo.